Olá, gente, boa tarde, Cris, boa tarde, Daniela, Fabi, todo mundo entrando na área aí, uma boa tarde. Ó, Ramon que tá chegando aí, todo mundo tá entrando, Camila, Fernanda, compartilhem com seus seguidores, a Kelly também, Márcia, Vivi, uma boa tarde para todos vocês, para vocês que vão assistir pela repetição também. Eu queria dar uma dica rápida. Eu estou saindo aqui para uma aula lá na Emerge e eu queria que vocês, pegassem essa dica de locações, tá certo? Quem é meu aluno aqui, quem já acompanha há muito tempo, talvez já tenha, visto essa dica antes, mas não custa nada revisar. Vamos trabalhar aqui com dois exemplos, tá bom? Dois exemplos, e o primeiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês é a questão da locação, do direito de preferência na lei de locações. Tudo bom, Priscila? Priscila chegando aí, daqui a pouco vou lá para Emerge, pessoal, os alunos do Emerge também estão aí na área. Gente, olha só, vamos imaginar o seguinte: João alugou o seu apartamento para Maria. João alugou o seu apartamento para Maria. E eles celebraram um contrato de 2 anos e meio por escrito, tá certo? Mas o contrato entre eles não está sequer registrado, tá certo? Contrato entre eles. E João decide vender o imóvel. Será que João pode vender o imóvel no curso do contrato de locação? Ele pode vender o imóvel, mas ele primeiro deverá ofertar o direito, ou respeitar, ou ofertar o imóvel, respeitando assim o direito de preferência da locatária Maria. Ele deve permitir que Maria exerça o seu direito de preferência na aquisição da coisa locada. E como que isso vai acontecer? Veja, ele deve notificar Maria sobre a sua intenção de vender o imóvel. Se ele já recebeu uma oferta, deve informar o valor que terceiro se propõe a pagar pela coisa, ou oferecer a coisa pelo valor de mercado, porque o direito de preferência, portanto, significa que o locatário tem o direito de adquirir a coisa pelo valor que terceiro pagaria por ela. Então, nesse caso, o João, querendo vender o seu imóvel, ele pode, mas deve oferecer o direito de preferência, deve respeitar, melhor dizendo, o direito de preferência do locatário, oferecendo então a coisa. E aí, consequências do não oferecimento? Veja, o direito de preferência está no artigo 27 da Lei 8245. Lei 8245 de 91, artigo 27, traz o direito de preferência. Se não for respeitado esse direito de preferência, se João vender o imóvel para terceiro sem respeitar, veja, 2 situações aqui. Primeira situação, se esse contrato não estava averbado junto à matrícula do imóvel e não foi oferecido direito de preferência, o locatário pode no máximo exigir perdas e danos. Maria, comprovando que teve prejuízo com a alienação da coisa, ela pode exigir perdas e danos do locador. Agora, se esse contrato de locação estava averbado junto à matrícula do imóvel, quem comprou aquele imóvel sabia que tinha um locatário. E se o direito de preferência não foi respeitado, o locatário, no caso Maria, pagando o preço, poderá haver para si a coisa, poderá promover a adjudicação compulsória. Não, Priscila, não é cláusula de vigência aqui, não é. É simplesmente pegar o contrato de locação e averbar junto à matrícula do imóvel. Não precisa ter cláusula de vigência, não precisa ter cláusula de preferência. Decorre da lei, conforme o artigo 33 da Lei de Locações. O único requisito é que a averbação junto ao RGI daquele contrato de locação tenha se dado pelo menos 30 dias antes da alienação, tá certo? Basta olhar o artigo 33 da Lei de Locações. Agora eu pergunto para vocês, bom, Maria não exerceu o direito de preferência, ela pode pedir perdas e danos,
ela pode, pagando o preço, haver para si a coisa. Mas, enfim, se ela foi notificada, não quis exercer o direito de preferência, a venda é válida? É. E quem comprou esse bem? Quem comprou esse bem precisa cumprir o contrato, ou seja, precisa deixar Maria no imóvel ou pode pedir a desocupação do bem? Então vamos imaginar que o João celebrou um contrato de 2 anos e meio com Maria de locação. 2 meses depois da celebração do contrato, o João quer vender o imóvel. Ele notifica Maria. Maria não exerce o direito de preferência, ela não tem como pagar, não exerce. E aí o João vende para o José o imóvel. 2 meses depois que iniciou o contrato de locação. O José pode chegar e pedir para Maria sair do imóvel ou ela tem direito de ficar lá até o término do contrato? Veja, em regra, o contrato só surte efeito perante as partes contratantes. Princípio da relatividade dos contratos. Então, José, que comprou o imóvel, não era parte do contrato de locação e pode sim pedir a desocupação do bem. Isso está no artigo 8º da Lei de Locações. Pode pedir a desocupação, que deve ser feita em até 90 dias. Mas, professor, que absurdo! Maria tinha expectativa de ficar 2 anos e meio da coisa. Não, tinha expectativa se o imóvel continuasse com o locador. Só que o locador vendeu o imóvel. Ah, mas não tem como o locatário se precaver dessa situação? Tem. O que deve ser feito para não ocorrer essa desocupação caso o bem seja alienado? É necessário que o contrato de locação seja por escrito, por prazo determinado, com cláusula de vigência. Então não adianta dizer que o prazo de 2 anos e meio. Tem que ter a chamada cláusula de vigência, dizendo que aquele prazo de 2 anos e meio será respeitado. E esse contrato deverá ser averbado junto ao RGI para ter eficácia erga omnes. Então o José, quando tirar a certidão de ônus reais daquele imóvel que ele está comprando, vai ver que tem um contrato de locação ali vinculado. E ali ele percebe que tem uma cláusula de vigência, que mesmo comprando o bem, mesmo sem ter sido parte do contrato, ele vai ter que respeitar o prazo do contrato de locação anteriormente celebrado. Então, em regra, quem compra a coisa não é obrigado a suportar o locatário até o término do contrato, salvo se o contrato de locação tinha prazo determinado, cláusula de vigência e estava averbado junto à matrícula do imóvel. Percebem como é claro que isso pode cair em prova? Pode cair em primeira fase, segunda fase, prova oral, um dos temas mais cobrados de lei de locações. Fica de olho nesse tema, leiam artigo 8º, artigo 27 e artigo 33. Tudo que eu falei está na lei. Às vezes, quando você lê o artigo, você não se toca, mas agora, com a explicação, fica muito mais fácil. Tá certo, gente? Olha, quero agradecer a participação de vocês. Quem quer saber mais sobre o Top Temas, que é aquele curso que eu faço num grupo fechado no Facebook, né, trabalhando direito civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, só aquilo que é mais importante, top dicas, top temas, como a gente faz aqui no Periscope com direito civil, extraindo aquilo que cai em prova e tentando simplificar para vocês. Quem quiser essa informação do Top Temas é só mandar um inbox lá no Facebook perguntando. Quem mandou hoje, eu não respondi ainda, vou responder todo mundo até amanhã, tá certo? Olha, muito obrigado, gente, e até a próxima.